Olá para vocês, meus bares. Hoje nós estamos aqui, vamos falar de dieta da moda e por que elas não funcionam para nós bariátricos. Descubra por que as dietas que estão aí no burburinho, na internet, não funcionam para quem fez bariátrica. Nós vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo a essa live de aquecimento para o nosso aulão, que vai ser no dia 16 de novembro, às 20 horas, numa quinta-feira, o Destrava Bari, vencendo o reganho de peso com satisfação. Esse evento vai acontecer no dia 16, ele é 100% online, gratuito para você, bariátrico, que gosta de informação e está sempre bem aqui junto com a gente. Então, clica aqui no link que está na bio do Instagram e inscreva-se. E também ele vai estar aqui no link na descrição desse vídeo, tá bom? Nós vamos falar muito hoje sobre esse assunto. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as dietas. Por que destravou? Depois as meninas consertam, porque meu fone parou de funcionar, meninas, mas depois vocês arrumam aí. Nesse episódio, nós vamos falar sobre as dietas da moda e porque elas não funcionam para o bariátrico. Bem-vindo ao nosso mundo pós-bari. Aqui você vai encontrar sempre muita informação, vai ser bem legal. Você que passou por cirurgia bariátrica e está com reganho de peso, aqui você vai encontrar um monte de coisa bacana para você perder esse reganho aí que você achou e sem perder a alegria de comer, tá? Então, eu sou a doutora Flávia Malavasi, eu sou bariátrica há 22 anos, sou sua Bari Nutri. E nós vamos falar aqui sobre essas dietas que não funcionam e vamos descobrir aqui por que elas não funcionam também pra gente. Coloquei tudo aqui escritinho para que a gente não possa não nos perder, não me perder, aliás, porque é muita coisa, é muita informação, né? Mas primeiro sobre o que nós não vamos falar aqui hoje, nessa live de hoje. Nós não vamos falar sobre dificuldades enfrentadas pelo bariátrico no dia a dia. Então hoje a gente não vai falar disso. Nós não vamos falar o quanto que você pode perder com essas dietas da moda. Nós não vamos falar a respeito disso. E também nós não vamos falar sobre alimentos específicos, tá? Alimentos que emagrecem, alimentos que não emagrecem, alimentos que contribuem para o nosso ganho de peso. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre a dieta dos famosinhos. É sobre isso que a gente vai falar, aquelas dietas que todo mundo faz aí, perde um monte de peso e é sobre elas que a gente vai falar. Nós vamos falar das dietas e como elas funcionam, a gente chama de dietas da moda, né? E como elas funcionam. E se elas têm algum benefício pra gente que é bariátrico ou se elas não têm benefícios pra gente. Tem algumas coisas que são legais, mas tem outras que também não são e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, hoje eu quero falar com você que é bariátrico, que deseja muito conhecimento, porque conhecer é poder. Então, quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas limitações, a gente conhece até onde a gente pode ir, a gente vai mais longe. E eu tô aqui para ir junto com você, tá? Quero falar com você, bariátrico, mas hoje também em especial eu queria falar com os amigos dos bariátricos, os parentes e os familiares dos bariátricos que precisam saber um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre quem somos, e isso é muito importante, tá? Aprender sobre como conviver com pessoas bariátricas é bem legal. E aqui muita gente, bariatricado ou não, vai se identificar com essas dietas e aí a gente vai saber os efeitos rápidos de algumas e alguns reganhos também, a gente vai falar sobre isso. E eu tenho certeza que muita gente aqui vai falar, eu já fiz dessa dieta, né? E muita gente vai no consultório dizendo, vixe, já participei de todas essas aí, até mais que essas, Bari, testei todas. Eu também testei um monte delas e eu vou contar para vocês aqui também a minha experiência com algumas delas e a gente fica aí junto comigo para a gente poder ir falando sobre dietas da moda. Se você acha que sabe tudo sobre dietas da moda,
fica aqui comigo até o final, você vai se surpreender, vai entender por que elas às vezes não funcionam para a gente bariátrico, ou quando funcionam a gente tem algum reganho logo em seguida. Então esse vídeo é para você mesmo que está desesperado, que vive na internet fuçando coisa para perder peso. E não é à toa que você está onde está agora. Então vamos juntos aqui nessa empreitada. No final, se você puder, deixa seu comentário sobre as dietas que você já fez e de repente tem alguma que eu não vou falar hoje que você gostaria de saber sobre ela e ele pode ser tema de um nosso próximo vídeo, né, de um outro vídeo. Então coloca aqui nos comentários se você tem alguma dieta que você queria saber mais a respeito e como ela pode contribuir para a sua vida bariátrica, tá bom? Outra coisa importante, e não é só para o bariátrico, nós precisamos de ter plena atenção naquilo que a gente vai escutar hoje. Às vezes eu sou um pouco repetitiva, né, falando. Por quê? Porque o bariátrico, gente, vou contar para vocês, alguns de vocês ainda não têm esses sintomas, mas nós temos um problema de memória sério, sério. Então às vezes a gente precisa repetir algumas vezes, e repetindo, vocês vão assimilar melhor tudo aquilo que eu vou contar aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos lá. O que é dieta da moda, gente? Dieta da moda são aquelas dietas vinculadas pela mídia, ou às vezes até impulsionado por algum ator, algum famosinho, que age meio como um garoto propaganda aí da dieta e diz que ela funcionou para ele. Alguns são verdadeiros, outras não. Algumas outras são jogadas de marketing para vender às vezes algum produto ou não. O fato é que essas dietas da moda estão sempre aparecendo no nosso Instagram. Nós que procuramos coisas sobre peso, sobre outras coisas mais, no Instagram, no YouTube, elas estão sempre aparecendo para gente. Então, são dietas que que não fazem uma mudança efetiva dentro da pessoa. Então a pessoa às vezes faz a dieta, mas ela não tem mudanças reais para ter sustentação daquela dieta. E muitas dessas dietas, às vezes a gente pensa que é invenção da cabeça, mas não é. Muitas delas têm fundo científico, estudos sobre elas. Por exemplo, a dieta do Khan, que a gente vai falar um pouquinho também sobre ela. Então o problema é que a internet, as pessoas, os blogueiros, todo mundo vai adaptando aquela dieta, vai adaptando até chegar na gente. E aí, em vez de a gente usar o que é a metodologia científica, a gente acaba usando o senso comum, que é aquilo que a gente realmente tem acesso na internet, sem procurar por artigos realmente científicos falando a respeito dessa dieta. Então, por isso, principalmente para nós bares, nós temos que ter muito cuidado na hora de seguir uma dieta. A dieta pra gente, independente da dieta que você vai fazer, tem sempre que estar sendo acompanhada por um nutricionista, tá, gente? Entenda isso, bariátrico. Você, desde que operou, você precisa ter esse entendimento. A nutricionista é pro resto da sua vida. Nós vamos estar aqui, ó, coladinho. Por isso que eu falo que eu sou barinutri. Porque a gente tem que ficar coladinho e é muito interessante que você tenha esse entendimento. Eu vou começar pela dieta líquida pastosa, porque é uma dieta que as pessoas muito no consultório perguntam por que a gente vai falar dessa dieta líquida pastosa. Alguns pacientes, lá no começo da nossa bariátrica, quando a gente fez a bariátrica, a gente faz dieta líquida pastosa, né? Então, alguns pacientes voltam no consultório já com reganho de peso e perguntam assim: Barinutri, se eu voltar a fazer aquela dieta do começo lá da minha cirurgia, quando eu operei, aquela dieta líquida, depois aquela dieta pastosa do início, eu vou ter o mesmo resultado daquela época? Porque, gente, lembra que a gente perdeu muito peso naquela época, né? Vale lembrar que os 60 primeiros dias é uma dieta restrita, líquida, depois pastosa. As pessoas vão lembrar disso porque isso é difícil de esquecer. Vocês lembram, né? Então, a dieta líquida no pós-operatório, ela é uma dieta que a gente chama de líquida restrita. Então, ela é coadinha, ela é uma dieta sem fibras, ela é só com alimentos cozidos, às vezes é só um caldinho coado,
né? Então, ela deixa muito a desejar em relação à quantidade de proteína, de fibra, de vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do nosso corpo bariátrico, né? E também tem que ter cuidado com a história da dieta líquida, porque ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas às vezes pensam que aquela dieta nos é dada lá no início da nossa bariátrica, quando a gente operou, para a gente perder muito peso no início. Mas na verdade não é para isso que ela serve. Ela serve, na verdade, essa dieta é para o nosso pós-operatório fazer uma cicatrização legal. Então a gente não pode dar para o nosso estômago, para o nosso intestino, alimentos pesados. Então aquela dieta é para ajudar a gente no período que a gente está convalescente, que é um período pós-cirúrgico, que ele seja o melhor possível e que a nossa recuperação seja a melhor possível. Então aquela dieta líquida lá, que é muito, 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 muito restrita, ela não serve para o nosso dia a dia, né? Porque não faz sentido a gente fazer essa dieta ou uma dieta, por exemplo, da sopa. As sopas também nos enganam, tá? Porque sopa de mandioquinha, quanto vai de mandioquinha nessa sopa? É bastante. E a densidade calórica desse prato é muito alta. Então, assim, às vezes a gente pensa que fazendo aquela dieta lá do comecinho, a gente vai perder peso. Mas isso é uma enganação. Isso não é verdade. Também tem a questão do volume, que a gente come lá quando a gente operou. Porque naquela época lá, a gente tomava 50 ml, 20 ml, e aquela dieta funcionava daquele jeito. Hoje é impossível, não faz sentido, você não vai conseguir se sustentar, não vai conseguir sustentar seu corpo comendo apenas aquilo, né? Então, por que você não pode fazer aquela dieta do pós-operatório imediato lá? Porque você vai sentir fome, porque você vai ficar irritado, porque você vai ficar cansado, possivelmente fadigado, vai querer mastigar, porque eu lembro, e aí eu conto para vocês isso, quando eu tava com pouquíssimos dias de operada, minha mãe tava me ajudando a cortar uma cenoura, e eu acabei, não tem quando a gente tá fazendo alguma coisa e a gente come o finalzinho? E eu acabei comendo um pedacinho da cenoura, percebi que tinha comido, já tinha engolido, comecei a chorar, fiz uma confusão danada, tiveram que ligar pro meu cirurgião e ele falou assim, olha, e há 22 anos atrás, né, os médicos não sabiam de muita coisa, e ele falou assim, olha, não teve nenhuma paciente minha que comeu cenoura não, vamos ver o que vai acontecer. E graças a Deus eu fiquei bem, não aconteceu nada, mas podia ter acontecido, né? Então assim, a gente tem vontade de mastigar no pós-operatório e a gente não pode, né? Porque a gente precisa que o nosso corpo se recupere. E é para isso que serve essa dieta líquida, né? Eu realmente acho que essa dieta nunca vai te ajudar a eliminar o seu reganho de peso. Então essa não é a melhor opção. Fora que a dieta pastosa, aí depois da dieta líquida vem uma pastosa, lembra? Você lembra? Fora que a dieta pastosa, ela não é uma dieta hipocalórica, ou seja, baixa de calorias. Ela engana a gente. Por exemplo, um purê de batata, que a gente pode comer lá no pós-operatório. Ele leva leite, ele leva manteiga, ele leva batata. Esse alimento não é hipocalórico, ele não vai nos ajudar na perda de peso. Então, você acaba por realmente exagerar nas calorias e achar que está comendo menos, porque essa consistência líquido-pastosa a gente digere melhor, né? E os líquidos e pastosos passam com mais facilidade pelo nosso estômago. E apesar da gente ter aquela lembrança do pós-operatório, daquela perda de peso gigante, a resposta com certeza agora, se a gente fosse fazer a mesma dieta, não seria a mesma, nós não teríamos os mesmos resultados. Então é importante você entender isso. Então, dependendo da dieta, ela vai fazer principalmente você ganhar peso, principalmente a dieta pastosa. A dieta líquida você não vai aguentar fazer, e a pastosa você vai ingerir mais calorias ainda. Então, dietas à base de líquidos e pastosos fora da nossa vida. Jejum intermitente
essa é uma modinha que todo mundo aqui pode ter tentado. Eu mesma já fiz o jejum intermitente, tá? Em alguns dias eu me dei bem, assim, eu não passei mal, mas em outros dias eu passei mal. E aí eu vou explicar por quê. O que acontece no jejum intermitente? Você fica algumas horas comendo e algumas horas sem comer durante 24 horas, e existem vários protocolos, 24, de 24 horas, de 48 horas, tem gente que aguenta ficar muitas horas sem comer. E existem vários protocolos de jejum intermitente, e que por um período de tempo você come por tantas horas, de tal hora a tal hora, e por tantas horas você faz o jejum, né? No pós-operatório imediato, não é recomendado. Então, assim, se você fez cirurgia tem pouco tempo, nunca é recomendado fazer esse tipo de dieta, tá, gente? Porque a gente faz muita hipoglicemia, quer dizer, os nossos níveis de glicose caem demais e a gente passa muito mal. E a gente sabe que hipoglicemias podem levar a gente à morte. Muitas pessoas hoje morrem por hipoglicemia reativa. Então, cuidado, não faça. Se você tem pouco tempo de cirurgia, seu corpo não está adaptado a isso, né? Até porque a pessoa que fez cirurgia bariátrica tem pouco tempo, ela come refeições muito pequenininhas, né? Então, não faz sentido fazer jejum de 16 horas e depois ficar comendo um pouquinho de comida, né? Cada vez que você pode comer, então não faz sentido. Então, mas lá no período pós-operatório tardio, aí eu falo depois de 2, 3 anos de cirurgia, ou seja, numa época que você provavelmente, quando procura um tipo de dieta dessa, é porque você já está reganhando peso, o paciente resolve tentar fazer o jejum intermitente. Aí tem que ver se ele se ajusta ao jejum. Ah, como assim se ajustar ao jejum? Tem gente que tem muita dor de cabeça, essa dor de cabeça aqui, gente, ó, tá? Ela entra em estado de quadro de fadiga, né? Ela tem dificuldade de concentração. Se ela não faz essas coisas, não, se ela não tem dor de cabeça, se ela não tem fadiga, se ela não tem hipoglicemia, né? Se ela não faz hipoglicemia, se ela não tem dificuldade de concentração, se ela não tem náusea na hora que vai comer de novo, depois do jejum, você volta a comer tipo na hora do almoço, e aí você, na hora que comer, você não faz náusea, não fica enjoado. E se ela consegue comer e não entrar em episódios de compulsão alimentar, porque o que acontece também? Você ficou 16 horas sem comer. Aí quando você volta a comer, você quer comer o mundo. Então também para essa pessoa não serve esse tipo de estratégia alimentar, né? De dieta da moda, que é o jejum intermitente. Se o paciente também suplementa, também tem que fazer proteínas, minerais, vitaminas. Então, se esse paciente ele faz todas essas coisas, não tem essas dores, não tem essas complicações, tudo bem. Se ele consegue fazer essa dieta, ele tá ok para fazer. Importante ver os exames bioquímicos, tá? Para ver se você não tem nenhuma deficiência nutricional, porque o acompanhamento sempre é fundamental. Aí, se você tá bem orientado e bem supervisionado, pode ser uma possibilidade esse jejum intermitente. Mas ele tem vários tipos, né? Eu só vou falar de um aqui, que é o que você pode fazer se você quiser fazer jejum intermitente e se você não tiver nenhuma das intercorrências que eu falei. É o protocolo 16 para 8. O que é o protocolo 16 para 8, gente? É você ficar 16 horas de jejum, por exemplo, você faz sua última refeição, começa o jejum às 19 horas da noite e vai até o dia seguinte, meio-dia. E aí você come entre meio-dia e 18h50, que são os horários que você vai poder comer, né? Isso é o jejum 16 para 8, é o único jejum que você pode tentar fazer. Eu já fiz, tá? Eu tive uma hipoglicemia, eu tive um dumping também, porque quando eu voltei a comer, eu acabei comendo algum carboidrato, e aí eu fiquei molinha, fiquei cansada, tive que dormir, acabei dormindo às vezes uma tarde toda e não comi também, porque eu não estava bem. Então, para mim não funcionou, mas eu conheço pacientes bariátricos que conseguem fazer, né,
Pessoas também, se o paciente tiver o que eu tenho síndrome do comer noturno. Então, se eu acordo de madrugada, eu tenho vontade de comer. Isso também é bom para esse paciente. Por isso que eu tentei, tá, fazer, porque aí ele ia me obrigar a não comer de madrugada, né? Então, talvez seja o único benefício que eu tive fazendo jejum intermitente na minha condição bariátrica. Eu não comi de madrugada, né? Hoje eu não tenho comido de madrugada, eu tenho tentado me manter sem comer, mas às vezes eu tenho vontade de comer de madrugada, né? Mas é difícil de fazer esse controle. Outra coisa, pacientes que fizeram bypass, que é o meu caso, tá? Tem mais dificuldade de fazer esse protocolo, porque exatamente os pacientes de bypass têm mais hipoglicemia, dumping, queda de pressão, né? E nós que fizemos o bypass temos muitas mudanças metabólicas no corpo, mais do que quem fez o sleeve. Então, quem fez o sleeve, ele vai conseguir fazer melhor o jejum intermitente, né? Vai ter mais sucesso no jejum intermitente, mas para quem fez o bypass já não é tão legal assim. Mas se você fica de bem, se fica de boa, eu acho que não tem problema nenhum você fazer, né? Eu costumo dizer que quem decide fazer esse tipo de dieta da moda deve levar esse estilo de vida para a vida, porque você faz uma dietinha da moda por um tempo e depois você volta a ter os hábitos anteriores, você vai reganhar esse peso. Então, eu, por exemplo, eu tenho pacientes que não conseguem comer pela manhã de jeito nenhum. Ai, doutora, eu não consigo comer. Então, essas pessoas que não conseguem comer, para elas é interessante fazer, porque elas já ficam sem comer, né? E quando elas comem, elas não se sentem bem. Então, mas não é comer tudo quando pode comer, tá, gente? Tem naquela janela lá que a gente pode comer, que vamos falar que é entre meio-dia e 18, mais ou menos. Tem muita gente que faz hiperfagia, que é comer demais. Aí você passa 16 horas sem comer e 8 horas enchendo a cara de refri, bolacha, pão. Aí não vale. Não vai resolver seu caso e ainda vai te levar para um lugar chamado compulsão alimentar, que não te serve. Então, comer consciente é tudo, né? Eu vou colocar outras aqui agora, que é a dieta low carb, a dieta Atkins, a Dukan e a South Beach, tá? Elas são muito parecidas, por isso que eu vou falar um pouco delas juntas, vou misturar, né? Elas são muito da moda, elas tiram todo o carboidrato, ou grande parte do carboidrato da dieta, e elas são ricas em proteínas e gorduras, como a doutora Atkins, a Dukan e a South Beach, tá? Basicamente, todas essas comem proteínas e gorduras e pouquíssimos carboidratos. O ponto positivo dessa dieta é que geralmente a gente ingere mais proteína, e eu já falei sobre isso, da importância de nós bariátricos comermos as proteínas do dia, né? Então, essa é a grande vantagem que elas têm para nós bariátricos, esse tipo de dieta. Só que, até porque a gente tem muita dificuldade com a parte de proteína, né? Uma mastigação, a digestão da proteína, das carnes, elas são difíceis pra gente. Então, é uma dieta que quando a gente consegue fazer, o aporte de proteína é maior, então isso é muito bom para o nosso corpo. E essa para mim, é a vantagem de qualquer uma dessas dietas, tá? Porém, ela faz muita restrição de carboidrato. Isso mexe muito com o nosso humor. Então, pessoa, você já tentou? Experimenta um dia ficar 3 dias sem comer nada de carboidrato. Você fica extremamente mal-humorado, extremamente cansado, fadigado, porque existem estratégias que a gente pode comer alguns bons carboidratos, mas não é o caso dessas dietas que eu falei agora. Então, é importante você entender isso. Mas quais são esses carboidratos, né? Eu vou falar em especial do grupo dos amidos, que é os pães, massas, batata, arroz, farinhas, cereais, a frutose, que é os sucos e frutas, a lactose, que é o iogurte e o leite, e aí o queijo não entra aqui, tá? Entra lá perto das gorduras, apesar de ter lactose, e a sacarose, que vem dos doces e do mel. E o que faz essas dietas? Elas tiram todos esses alimentos
de dentro dessa da dieta, quando você faz uma low carb ou uma Dukan, uma Sulfibit, igual eu tô falando. E sim, vai faltar vitaminas e minerais, vai faltar fibra, vai faltar proteínas provenientes lá dos grãos, das leguminosas, vai faltar, porque elas também não estão contempladas nessas dietas, tá? Então, não é uma dieta muito balanceada. Apesar da gente comer mais proteínas, e isso é bom para o nosso corpo, ela acaba sendo uma dieta desbalanceada lá nas vitaminas e minerais e outras coisas mais. Então, elas acabam não sendo sustentáveis. A gente não consegue fazer isso por muito tempo. Até porque, para o fígado, para o nosso fígado, essas dietas são muito difíceis de fazer. Às vezes, essa dor de cabeça que a gente sente aqui, ó, é por falta de carboidrato. E o nosso corpo precisa de carboidrato, né? E aí, por conta disso, a gente acaba sobrecarregando o fígado, e essa dor de cabeça no ladinho aqui que eu tô te falando, que é bem fígado, tá, gente? Pedindo socorro pra gente. E é importante nesse caso se analisar, se você decidir passar por uma dieta dessas que eu falei, é importante você se analisar, se perceber, porque por que a gente come? A gente come porque a gente quer ficar feliz, a gente quer ficar nutrido, a gente quer ficar saudável, disposto, pra cima, bem-humorado. Então, se a alimentação que você come não está te promovendo esse bem-estar e não está te dando estabilidade de peso, talvez essa não seja a dieta certa para você. E geralmente não são, tá? Dietas da moda são dietas que a gente não consegue fazer por muito tempo. Então, talvez seja melhor para você e está aqui comigo, com a sua Barinute, para poder a gente falar sobre coisas saudáveis e coisas que realmente vão fazer você ter sucesso na sua bariátrica. Eu queria falar uma curiosidade para vocês sobre a dieta low carb, né? A dieta low carb, a gente fala que é uma dieta da moda, mas na verdade ela não é da moda. O que acontece? Muito se fala que a low carb surgiu lá com um cardiologista norte-americano chamado Robert Atkins, na década lá na 1960, década de 60. Mas na verdade, quem inventou a low carb foi um camarada chamado William Buttin, em 1862. E ele não era médico, ele não era da área da saúde e muito menos nutricionista. Ele era um agente funerário, né, que conseguiu emagrecer com essa dieta. E aí ela acabou se propagando, e depois veio alguém e estudou essa dieta, como o Dr. Atkins, e deu o nome dela de low carb. Mas ela já existia, já tem muito bem retratado. Quem trouxe essa dieta para nossa vida foi um agente funerário. Então é bom vocês entenderem isso. Hoje tem vários protocolos de low carb, de Atkins também, de outras também. Só que tem a dieta low carb tradicional e tem aquela que é moderada em carboidratos, que é uma dieta bem restrita, né? E por sinal até 45% mais ou menos de carboidrato. Mas as dietas low carb tradicionais, elas são aí de 30, no máximo 30% de carboidratos na dieta. Então é importante vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Dieta cetogênica e a paleolítica. Queria falar um pouquinho sobre elas. Vou falar mais da cetogênica porque ela é mais comum e a gente ouve muito falar dela. Ela é baseada, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ela é uma dieta baseada em gorduras. Na dieta, quando você faz uma dieta cetogênica, dos 100% dos nutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras que você pode comer, 50% delas vai ser gordura na dieta cetogênica. E na paleo também, tá? Mas 50% da dieta vai ser gordura. Ela é diferente da dieta da proteína, porque as pessoas às vezes confundem as duas, porque na dieta da proteína as pessoas comem mais de 50% da dieta de proteínas. E talvez essa seja uma coisa mais adequada para o nosso caso, se for o caso, pensar que a nossa dieta sempre, a nossa base de dieta tem que ser a proteína, tá?
Mas por que ela é cetogênica? Por que chama ela de cetogênica? Porque no momento em que você restringe o carboidrato, você tira os carboidratos da dieta, você restringe também a glicose, que é o que vai acontecer com os alimentos, com os carboidratos, quando entram dentro do nosso corpo e são metabolizados, eles viram glicose, né? Então, o fígado, ele precisa de buscar uma alternativa, uma nova via para suprir esse déficit de glicose. E o nosso cérebro, só para você ficar com essa informação, ele é glicodependente, ou seja, o nosso cérebro é muito dependente da glicose. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a liberar corpos cetônicos da gordura, né? Para que a gente tenha energia para fazer as coisas do dia. Então ele começa a queimar gordura para liberar esses corpos cetônicos, para poder aumentar esse produto no cérebro. Só que assim que essa pessoa, na tentativa de ter um bom funcionamento do corpo, tá, gente? Só que isso não é pleno. Não é pleno por quê? Porque o nosso cérebro é glicodependente. Então, na dieta cetônica, o nosso corpo entra num estado de que a gente chama de cetose, né? E existem várias... quanto tempo a gente demora para entrar nesse estado de cetose quando entra numa dieta cetogênica? Cerca de 3 dias a gente entra em estado de cetose. Hoje já existem aparelhinhos, tipo aqueles de medir a glicemia, do dedinho, de furar o dedinho, que você compra e você consegue saber se o seu corpo está em cetose ou não. E é essa cetose faz essa queima de gordura para virar energia lá para o cérebro funcionar melhor. É por isso que a gente chama ela de dieta cetogênica. As pessoas que fazem dieta cetogênica podem ter muita dor de cabeça e elas geralmente produzem uma halitose, que é um hálito ruim, né? Por conta proveniente dessa cetose que o corpo dela está fazendo, tá? E sem contar que é uma dieta muito rica em gordura. Para nós bariátricos, a gordura não é boa, né? Porque ela atrapalha a nossa microbiota intestinal, então o nosso intestino não se dá bem com gorduras. Aí a gente tem flatulências horrorosas, muito fedidas, e a gente atrapalha a nossa condição de vida, né? Atrapalha dos outros também, mas nós bariátricos temos isso mais acerbado, então não é nada agradável. Então é uma boa dieta para bariátrico. Alguns conseguem fazer uma adaptação. Lembra que eu falei que as dietas da moda são sempre adaptadas e a gente consegue adaptar. Mas a cetogênica é a dieta mais parecida com a nossa pirâmide bariátrica, que eu vou pedir para as meninas colocarem aqui para vocês conhecerem ela, né? A pirâmide bariátrica, ela é um pouquinho parecida com a cetogênica. Então, você pega essa pirâmide da cirurgia bariátrica, que também tem na internet, tá, gente? E vocês logo vão ver que a base dela são atividades físicas, suplementação e hidratação. E logo em seguida, ela vem a parte proteica, né? Ela preconiza a dieta hiperproteica, ou seja, rica em proteína. E depois das proteínas vem frutas e verduras lá na pirâmide. Frutas e verduras e legumes, e depois vão vir os carboidratos, e logo depois, por último, do nada, vai vir as gorduras e os açúcares lá, alguns tipos de açúcar. Pergunta de milhões: tem alguma dessas dietas da moda que seja ideal para o bariátrico com reganho de peso? Essa é a pergunta. Será que alguma dessas dietas é boa para quem fez reganho de peso? Quem passou por bariátrica e agora está reganhando peso? O ideal não seria nenhuma delas, tá? Uma possibilidade aí que se vê, que mais pertinho daquilo que a gente pode utilizar como bariátrica, é a dieta mediterrânea, que ela é adaptada e ela considera muito a ingestão de água na base da pirâmide dela. Vocês também podem procurar na internet sobre essa pirâmide da dieta mediterrânea, né? E aí a base delas é sempre água, e depois vem o consumo de frutas e hortaliças, e depois das carnes brancas, azeite de oliva, e lá na pontinha que vai vir a carne vermelha,
Então, ela, assim, é uma dieta que ela é um pouquinho mais parecida com a dieta da pirâmide bariátrica. Então, isso acontece aí para vocês entenderem melhor. E essa dieta, para que ela não, desde que essa dieta não fique hipoproteica, que é a dieta mediterrânea que a gente está falando, desde que ela não fique hipoproteica, ou seja, pobre em proteínas, eu acho que vale a pena, você pode até praticar essa dieta. Talvez ela não sirva para você que precisa perder peso, né? Mas ela serve para você se manter dentro da linha. Então, se você não estava em reganho de peso, talvez ela te sirva muito bem, porque é muito variado os alimentos dela. Ela tem pontos muito importantes e muito bacanas. E é uma dieta muito legal de fazer, muito variada, e isso é legal. O único problema dela é que eles focam também bastante no vinho. E ele tá lá no meio da pirâmide, se vocês olharem na pirâmide da dieta mediterrânea. E para nós bariátricos, o consumo de vinho com frequência é um ponto de atenção importante. E não deve acontecer. A gente não pode beber, né, da forma que se bebia antes ou que algumas pessoas bebem, por vários motivos, até pela questão também da nossa microbiota intestinal. Então, o nosso intestino, ele não recebe bem o álcool atrapalha muito a nossa microbiota. Nós também somos mais sensíveis ao álcool, ou seja, qualquer coisa, tomando um pouquinho, a gente já fica super alto, né? A gente já fica de foguinho, bêbado, e também pelo próprio fígado, né? Que não dá conta de trabalhar o álcool no paciente bariátrico da forma que faz com outras pessoas. Então, tomar uma tacinha de vez em quando, tudo bem, ainda mais se você está dentro do peso adequado, eu acho que isso não há problemas nenhum. Mas fazer disso uma rotina alimentar, como coloca lá na pirâmide mediterrânea, aí para nós bares, jamais. A dieta, a gente precisa entender isso, a dieta é um hábito, né? Essa palavra dieta, às vezes ela vem carregada de muita coisa na nossa cabeça. Quando a gente fala de dieta, a gente logo lembra de restrição alimentar, de passar fome, mas na verdade, dieta é um padrão alimentar. É aquilo que você faz toda vez que você come, dieta, né? Então, tanto a dieta mediterrânea quanto a paleolítica vem nessa pegada de alimentos mais naturais, de gorduras naturais, de carnes, tipo planta e bicho. Eu costumo dizer que é mais planta e bicho. E elas são muito semelhantes, a pirâmide delas são as mais semelhantes à da cirurgia bariátrica, tá? Onde preconiza o uso de gorduras boas, por exemplo, na nossa, ela preconiza você usar, por exemplo, o azeite, bem lá no meio, e das frutas e verduras também, que são importantes na nossa dieta. Mas a gente tem que bater na tecla várias vezes. Proteínas magras e de boa qualidade são importantes para a nossa vida e para nos sustentar, né? E eu já falei disso aqui em outros vídeos. Cuidado com dietas que são pobres em fibras. A fibra também é muito importante, a gente precisa muito dela, né? A gente precisa comer 25 gramas de fibra por dia. Eu não consigo comer 25 gramas de fibra por dia, então eu suplemento a fibra, tá? Mas assim, algumas pessoas conseguem, uma dieta bem variada, consegue fazer essa quantidade de fibra de 25 gramas, tá? E quando você parte para uma dieta da moda, ou tenta fazer alguma coisa sozinho, olhando na internet, como que faz, tal, sem nenhum acompanhamento, vão surgir aí alguns problemas, tanto nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, quanto nos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, conseguir colocar a fibra em quantidade suficiente na dieta vai ser bem difícil para quem quer fazer esse tipo de dieta ou viver desse jeito.
no dia a dia sem acompanhamento nutricional. Então, até mesmo para fazer uma dieta de moda, da moda, é importante que você procure um profissional da área, um nutricionista, que vai te ajudar a montar a melhor estratégia e o melhor protocolo para você, se for o caso, né? Ou um programa alimentar, que é o meu caso aqui, que eu faço para vocês, um programa alimentar específico para paciente bariátrico com reganho de peso, né? Então, estar próximo ao nutricionista na hora de fazer a dieta é essencial. Eu queria falar um pouquinho da dieta vegetariana. Ela não é uma dieta da moda, mas ela virou uma dieta da moda. Muitas pessoas, ouve-se muito, hoje as pessoas aderem muito, decidem virar vegetarianos. Antes de operar mesmo, tem pessoas que já viram vegetariano, mas nem sempre essas pessoas fazem uma vegetariana legal. O vegetariano, se ele come bem os vegetais, tá ok. É uma dieta que vai dar sustentação para ele, né? Ele vai ter um problema ali. Não é todo vegetariano que não consome alimentos de origem animal. Tá? Existe o vegetariano restrito, que é o vegano, mas nós não vamos falar disso porque existem vários tipos de vegetarianismo e não tem como a gente falar sobre todos aí. O problema do vegetariano é que se ele fica ali nos vegetais, beleza, mas a maioria dos vegetarianos, eles acabam pendendo para o lado do carboidrato, então ele acaba caprichando ali nas massas, nos cereais, e a tendência de quem faz dieta vegetariana acaba sendo ganhar peso, porque como ela não come os alimentos como carne, que dão sustentabilidade para ela, que sustentam, que dão saciedade, ela acaba caindo aí na batata, no inhame, nas massas, no macarrão e outras coisas mais, tá? Mas o vegetarianismo tem crescido muito. Eu conheço pacientes que já chegam no meu consultório dizendo assim: doutor, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, mas eu já sou vegetariana, como que eu vou fazer? E tem pacientes que viram vegetarianos depois da cirurgia bariátrica, mas isso é comum, então a gente, como nutricionista, adapta isso. Eu, por exemplo, nos meus protocolos, eu tenho dietas para vegetarianos, tá? E existem vegetarianos que comem proteína animal, do ovo e o leite, por exemplo, eles comem, e aí fica mais fácil a gente tentar bater as proteínas dele. E tem paciente que tanto no pré quanto no pós, já não segue uma dieta vegetariana adequada, né? Então, eles não comem bem, optaram exatamente por isso, pelas massas, Então, tem paciente que pós-bariátrica vegetariano ganha peso com mais facilidade. Inclusive, pacientes vegetarianos, principalmente os veganos, tá? Os veganos, eles demoram mais tempo para perder o reganho de peso do que os pacientes não veganos, não vegetarianos, tá? Os pacientes que comem proteína de uma maneira melhor, elas tendem a perder peso mais rápido do que os pacientes vegetarianos, principalmente os veganos, tá? Então é importante vocês entenderem isso. O que a gente tem que ter cuidado com esse paciente vegetariano? A gente tem que ter muito cuidado com ferro, vitamina B12, vitamina D, cálcio, porque a atenção tem que ser redobrada pela capacidade gástrica, quer dizer, não cabe muita coisa no estômago deles, e ele já não come o suficiente. Imagine ele não comendo as carnes e as proteínas vegetais, as proteínas animais, como é que vai ficar. Então, é um caso de atenção redobrada, né? Ele não come algumas fontes de vitaminas e minerais mesmo, e o problema dessa dieta é que a gente tem que acompanhar ele muito de pertinho. Então, os meus pacientes veganos e principalmente os vegetarianos, a gente fica em cima da suplementação, faz exames laboratoriais de menos tempo, não fica demorando a fazer os exames laboratoriais, para a gente não correr o risco dele passar por um déficit de vitaminas e minerais e ter um monte de intercorrências aí por conta desse déficit de vitaminas. O principal problema, na verdade, das dietas da moda, segundo a maioria dos especialistas, é o fato delas não estarem adaptadas ao paciente bariátrico.
elas são feitas para uma população geral. Então, ela não está adaptada para a gente. Então, isso é uma intercorrência e é por isso a importância do especialista para poder, da pessoa que vai entender, para poder adaptar essa dieta para você. Elas também não levam em consideração algumas particularidades que a gente tem como bariátrico, como o consumo de proteína, por exemplo, como a dificuldade uma dificuldade que alguns bariátricos têm da ingestão de líquido, e aí com isso ele é um paciente mais ressecado, ele tem dificuldade no banheiro. E gosto pessoal também, essas dietas elas não estão nem aí pro seu gosto pessoal, que você gosta de comer, o que você não gosta de comer. Questões como a alegria, por exemplo, algumas dessas dietas não vão te dar, né? E o aporte de proteína, principalmente, a gente fica devendo na maioria dessas dietas. Tem outra coisa, a palavra dieta, para nós, que aciona vários gatilhos de supressão de comida, de passar fome, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, porque não precisa ser assim, gente. Comer é bom demais. Além da maioria dos procedimentos não levarem a uma mudança de hábito, esses procedimentos, a maioria deles, essas dietinhas da moda, elas não levam você a uma mudança de hábito consistente, que é necessário para o processo de reeducação alimentar e perda de peso, desse reganho que você tem. Então, se o bariátrico precisa que isso se perpetue, como que ele vai fazer uma dieta que ele não consegue sustentar muito tempo, né? Então, a dieta tem que ser sustentável para a gente, ela tem que ser para a vida, ela não pode ser uma dieta que eu só vou fazer por um tempo determinado, né? O que a gente precisa também entender um pouco mais sobre a nossa fome, né? Vou fazer uma dieta da moda, vou fazer a dieta da Nutri, vou fazer uma dieta do protocolo da Flávia, mas você tem que entender umas coisas. Essa fome, você tem fome de quê? Essa fome que você tem é fisiológica? Ela é uma fome emocional? Ela é de que essa fome? Quando você come, você está conectado com aquilo que você está comendo? Você está ali prestando atenção, olhando para o seu prato, vendo aquilo que você está comendo? Entende que quando você tem essa conexão com a comida, você está ali prestando atenção, você entende que você está saciado, que a comida deu, e aí você tem menos episódios de vomitar, de jogar para fora, né, comida. Essa conexão com a comida é muito necessária. Às vezes a gente está tão apressado que a gente não come conectado ali, eu chamo isso de qualidade de estado de presença. Qualidade de presença quando você está comendo é super importante, mas às vezes você está olhando o celular, você está resolvendo um problema, você está pensando em outra coisa, você não está conectado ali com a comida, né? E se você tem fome, e se você tem essa fome de doce, por exemplo, pode ter certeza, quem tem fome de doce, vontade de comer um docinho, tem alguma deficiência mineral ou vitamínica instalada, gente. Pode ter certeza que pode procurar, pode caçar, que você vai achar se você tem essa fome de doce, né? Não é só compulsões alimentares que geram esse tipo de fome, tá? E não ficar pensando nada de ruim, né? Que é assim mesmo. A minha bariátrica não funciona porque eu tô reganhando peso. Gente, não é assim. A bariátrica é para ser próspera. A bariátrica não é para você passar fome. Você não foi para um centro cirúrgico, passou por todas as limitações, passou por todas as dietas, passou por aquele monte de médico para ficar pensando que a sua bariátrica não é próspera. Ela é uma ferramenta que funciona. É só você se dedicar à sua alimentação. A obesidade realmente é uma doença crônica, ou seja, o fato de hoje eu estar no meu peso ideal não significa que eu não sou uma obesa mórbida. Eu sou uma obesa mórbida em tratamento e estou em tratamento para sempre, pro resto da vida. Então é necessário o entendimento da reeducação alimentar. No caso do bariátrico, existem as especificações que a gente precisa considerar, né? Mas a doença crônica, você precisa entender, ela não tem alta. Você não tem alta
médica, você não tem alta do nutricionista quando você tem uma doença crônica. A Nutri, sua Body Nutri vai ser para sua vida. Então você tem que ter uma Body Nutri que entenda, que você se identifique bem. É igual a gente quando vai ao ginecologista, né? Tem que ser um ginecologista que a gente tem, que a gente se sente mais à vontade para contar as coisas, para falar. O nutricionista, gente, a alimentação é uma coisa muito íntima. Então é interessante, é muito importante que você tenha essa conexão com o seu Body Nutri e que você se sinta seguro, que você se sinta entendido, que você se sinta conectado com essa pessoa. E você é igual um casamento, você vai lidar com ela pro resto da vida e você vai ter que ter, sim, empatia, e ele também com você e ela também com você. Então essa conexão, e é por isso que eu digo para vocês que no meu caso, eu me sinto muito conectada com os meus pacientes, mas porque quando a gente conversa, eu seguro na mão dele, cara, é isso aí, eu também já passei por isso, e comigo foi assim, assim, assim. E eu conto histórias pessoais minhas para ele, como se a gente fosse íntimo há muito tempo, porque essas histórias vão fazer com que ele entenda que ele pode superar aquele momento que ele está passando, ou de reganho de peso, ou de cabelo caindo, ou de unha quebrando, né? Ou de dente quebrando que ele pode estar passando. Às vezes os pacientes ficam muito tempo sem vir ao consultório, quando voltam, já voltam com grandes deficiências. E graças a Deus, hoje eu consigo atender e ajudar pessoas do mundo inteiro. Então, assim, eu consigo não só atender as pessoas que vão lá no meu consultório, como eu consigo atender online as pessoas que vão me buscar. Isso é muito importante, porque hoje mudar hábitos é muito complicado, né, gente? A gente precisa de mais atenção nisso. E essas mudanças, elas precisam de mais cuidado, de você estar mais perto, do nutricionista mais perto de você. Porque a cirurgia bariátrica não é um milagre, né? Os nossos hábitos alimentares, elas são coisas que às vezes a gente traz lá da nossa infância e a gente nem entende por quê. Né? Eu, por exemplo, não como quiabo, porque eu tive um evento onde a minha mãe me enfiou quiabo pela boca, na marra, para fazer graça lá, para a parentada toda. E eu vomitei na mesa, foi o caos. Até hoje eu não gosto de quiabo por causa disso. Então nós temos histórias que nos levaram a alguns hábitos alimentares que precisam ser quebrados e às vezes precisam ser redescobertos. A gente tem que redescobrir o prazer de se alimentar bem, né? Então não é milagre. É necessária sim a reeducação alimentar, a associação com a atividade física. No caso das dietas da moda, elas podem funcionar por determinado tempo. Sim, elas funcionam por determinado tempo, mas elas acabam não tendo efeito duradouro, porque a gente não consegue fazer aquilo por muito tempo. Principalmente nós bariátricos, que temos muitas deficiências vitamínicas, se a gente não conseguir se manter dentro dos padrões, e isso acontece demais. Então, dietas são como remédios, funcionam para uns, dietas da moda, né? Funcionam para uns, para outros nem sempre. Então, existem algumas questões também que a gente precisa entender, que são hormonais, e isso tem muito a ver com a diferença da cirurgia, do bypass para o sleeve, né? Existem 4 cirurgias feitas no Brasil, mas essas duas são as duas que mais acontecem, né? No bypass existem muitos fatores, muitas questões hormonais e metabólicas que interferem nesse processo de perda de peso, então a gente precisa também dar mais atenção a isso. E ainda tem a importância da avaliação física, corporal, nesse processo de emagrecimento. Conferir se está tendo efetivamente perda de gordura, e não é só de perda de massa magra, porque perder massa magra é prejudicial no nosso processo de perda de peso do bariátrico. Então, e perder massa magra é muito frequente nas dietas da moda, gente. Às vezes você perde 5, 6 quilos numa semana, cara, foi água e foi massa magra que você perdeu, nada mais que isso. Ou bolo fecal, que você também não ia no banheiro um tempão, fez uma faxininha ali, limpou e você perdeu peso também com isso. Isso é muito frequente. Como a gente não tem alta, né? Eu tenho nutricionista, tá, gente? Eu vou ao nutricionista também de vez em quando e eu preciso, né? A Nutri da sua vida, ela tem que ser para sempre. E eu já tô dizendo isso de novo para você se sentir seguro com relação a isso.
Dietas da moda servem para você ou não? Depende. E se você consegue estar sendo acompanhado por um nutricionista e ele ali está ali te vigiando, observando seus exames, e é uma coisa que você quer para sua vida, talvez valha a pena sim tentar. Mas eu, como nutricionista, eu indico para você uma dieta, um protocolo próprio para o paciente bariátrico. E existem esses protocolos, né? Eu mesmo tenho o meu protocolo, mas existem protocolos muito eficientes. No meu consultório, eu tenho pacientes que perderam mais de 10 quilos em um mês de reganho de peso. Então, isso é real, isso acontece. E ele sendo bem acompanhado e ele entendendo melhor sobre ele mesmo, ele vai fazer toda a diferença na vida dele, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu quero pedir para vocês deixarem aqui os seus comentários sobre essa aula. Ela é uma aula mais longa, mas é porque a gente fala de muita coisa. Existem outras dietas da moda que eu poderia ter trago aqui, mas essas são realmente as que são mais usadas, são as mais ouvidas hoje. E eu gostaria de te convidar para o Destrava Bari, que vai ser nosso aulão no dia 16 de novembro, às 20 horas. E a gente vai falar muito sobre reganho de peso, como destravar esse reganho. E eu convido você a estar comigo, me seguir nas redes sociais, comunicar com as pessoas aí, ó, manda para todo mundo, dá seu like, manda para todo mundo esse nosso vídeo para que as pessoas possam ter entendimento sobre essas dietas da moda, tá? Eu quero agradecer por ter você estar aqui junto comigo, por ter me permitido entrar dentro da tua casa, dentro do teu espaço, e te espero no próximo vídeo. Obrigada!